Olá pessoal, saudações a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal de técnicas avançadas para o mercado financeiro. Técnicas essas derivadas do método Oliver Velez, onde fiz adaptações para o nosso mercado e vem formando centenas de traders capazes de tirar o melhor que podem aí do nosso mercado. Muitas pessoas sempre vêm elogiando os meus vídeos e relatando que apenas já com as informações que são passadas constantemente aqui no canal já tem melhorado a consistência. Você também pode acompanhar diariamente os trades possíveis aí pelo método Oliver Velez na Masterclass. Então é só você assinar o plano da Masterclass aqui, ou semestral ou anual, e você terá a minha abordagem em relação ao índice, o dólar e as ações ao vivo. É importante também dizer que nós temos aí também os setups que estão acontecendo no mercado americano e no Forex também. Tá? A sala basicamente é para o mercado brasileiro, mas para o mercado americano eu vou dar uma olhada também para ver se tem os setups aí interessantes para serem operados, né? 2 minutos, 5 minutos, etc. Tá? É bem dinâmica a sala, ok? E eu seguindo os passos aqui dos vídeos anteriormente que eu já falei que ia fazer aí para vocês, certo? Hoje eu fiz o vídeo aí do conceito dos R$ 2.500. Tanto é que vocês podem ver aqui que o meu patrimônio agora é, né, esse valor, certo? Mas inicialmente aqui eu não consegui fazer a primeira parte do vídeo antes do pregão, né? Mas o meu patrimônio nesse momento agora é desse valor porque está somado, tá? O que eu já ganhei hoje, então ele acaba ficando somado aqui. Uma coisa muito importante, eu vou mostrar aí para vocês quais as operações que eu fiz, tá? No conceito aí dos R$ 2.500 na conta. Uma coisa muito importante é em relação a essa distância para o stop. Como eu já sou um master trader, tá, bem tranquilo em relação a isso, já tenho o emocional equilibrado, eu até poderia deixar esse distância para o stop aí, mas quanto mais o patrimônio vai ficando maior, tá? Obviamente você não vai deixar praticamente todo o patrimônio, 70% do patrimônio alocado aqui no day trade, né? Então vai que um patrimônio aí, sei lá, um patrimônio de 50 mil, mesmo assim, né, pessoal? Depende, de 50 mil pode ser muito para você, mas às vezes R$ 10.000 também é muito para você. Então depende aí do capital que cada um tem, né? Independentemente disso, pessoal, eu estou deixando aqui, tá? Mas assim, eu tenho total controle. Eu não vou deixar essa conta aqui chegar até 70% de loss. Afinal, eu estou operando com 2.500. Isso é um patrimônio total. Então não tem sentido você deixar dessa forma, certo? Não tem sentido. Então, assim, nesse caso, tá? Eu trabalhei aqui com o stop. Então, só para vocês saberem o stop aí, tá? Com stop máximo para conta aí, stop máximo de 450, ok? Stop máximo aí de R$ 450 para essa conta 2.500. Ainda é muito. Sabe o que é muito? É muito, realmente é demais, tá? Representa um quinto da conta, tá? Realmente, praticamente um quinto, né? É realmente muito, certo? Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que já sabe operar, né? Não um iniciante ainda. Um iniciante ainda deve ter valores bem menores do que esse. Na verdade, não deve nem operar na real. Tá? Mas eu estou mostrando as possibilidades e do jeito que eu vejo o mercado. Então, eu trabalhei nessa conta de 2.500 hoje com stop máximo total para o dia de 450, certo? E eu fiz esse lucro aqui, ok? O que acontece? Normalmente, a meta ela fica um pouco abaixo do stop máximo. Isso é normal para qualquer profissional, certo? Quanto maior for o profissional, mais ele pode trabalhar em relação à meta em relação ao stop, certo? Na verdade, isso aqui eu passei da meta, ok? Eu consegui passar da meta hoje aqui, porque para uma meta de 450, tá? Na verdade, para um stop máximo de 450, a meta aqui, deixa eu colocar a meta de 300 é suficiente, R$ 300 é suficiente para um stop de 450. Okay? Principalmente se você já for consistente. No dia que você perder esse pé de 450, então você vai precisar de um dia e meio, mais ou menos ali, tá? Para recuperar um lote de 450. Mas isso não tem problema. Um profissional sabe que vai ganhar mais dias do que perder, então a conta vai bater. Ok? Agora, não é muito simples você fazer esse valor aqui, né, com R$ 2.500, uma consistência ali. Mas eu estou dando uma ideia para vocês. Então vamos lá. O que eu fiz hoje aqui, certo? Um dia bem tranquilo de ser operado, muito tranquilo, ok? E o dólar,
ele pode ser o que ajuda ou pode ser o vilão, né? Nesse caso hoje aqui estava muito fácil a operação no dólar, realmente muito fácil essa operação. É esse trade aqui, uma DBI, praticamente uma narrow bar aqui, tá? Uma DBI de Lock 3, uma narrow bar aqui e outra coisa, o diário em tendência de baixa, claríssima aqui, ó, forte. O diário em fortíssima tendência de baixa, fortíssima tendência de baixa, tá? E quer dizer, você tem o intraday a seu favor, nesse ponto aqui você tem o intraday a seu favor e o diário a seu favor, tá? O intraday a seu favor, tá? E o diário, o intraday a seu favor, certo? E o diário a seu favor. O que que acontece? Fácil, uma operação facílima. Uma operação aí muito fácil de ser executada. Okay? Muito fácil de ser executada. Perfeito? Nesse valor aí, Senna, quantos contratos você entrou? Isso aqui deu 2 para 1, né, pessoal? O stop estava aqui, ó, entrada, stop, tá? Ó, stop. 1 para 1 já deu aqui, certo? E 2 para 1 deu aqui, né? Se colocar bonitinho aqui, certo, Senna? Quanto que você entrou nessa operação aí, tá? Quanto que você entrou nessa operação? Observe um detalhe, tá? Qual que é o stop dessa operação? Qual que é o stop dessa operação? O stop da operação não está nesse candle, está nesse candle, ou seja, 10 pontos, vai. Vamos arredondar. A entrada foi aqui e o stop aqui, certo? Entrada, então vou colocar aqui tranquilamente para vocês, ó, entrada e stop, tá? Entrada com o amarelo, stop com o vermelho aqui, ó. Esse é o stop. 10 pontos. Olha o cálculo que eu vou fazer, ó, 10 pontos. 10 pontos. Se eu tenho 10 pontos, ó, 10 pontos. 10 pontos. Se eu tenho um R$450 de loss máximo no dia, R$450 de loss máximo no dia, não é interessante que eu entre aqui com mais de 50% do meu loss máximo, né, por operação. Meu loss máximo por operação. Inclusive, isso aí é interessante até você separar em 3. Ok? O interessante é você separar em 3. Mas se tiver uma operação muito boa, loss máximo da operação 50%, aqui você aguenta, né? 50% que você aguenta, né? Tá? Quanto que é 50% de 450? 225. Ok? 225, né? É metade aí de 450. Show! Quanto que é esse stop aqui? Esse stop dá 10 pontos. 10 pontos. Ou seja, se eu entrasse com 2 contratos, certo? Eu tomasse o stop, eu ia perder aí 250. O que acontece? Eu entrei com 2 contratos, eu dei uma forçadinha, claro que eu dei uma forçadinha aí, porque não tem jeito. Não tem um contrato e meio, não tem um contrato vírgula 6 para eu fazer uma conta adequada, não tem um contrato vírgula 8. Eu tenho que entrar com 2 contratos, então eu tenho que aproximar o melhor que eu posso disso. Se eu entrasse somente com um contrato, certo? Se eu entrasse somente com um contrato, ia ser um pouco complicado, porque é uma operação muito boa. Eu estou operando com uma mão de 1 aí, eu ia ficar com 1 para 1 somente, né? Eu sabia que essa operação ia muito bem, certo? Então assim, eu entrei com 2 contratos, certo? Eu entrei com 2 contratos. Ok? Entrei com 2 contratos, certo? Para então fazer 1 para 1 com um contrato e depois 2 para 1 perfazendo. A conta não vai bater exatamente não, viu, pessoal? A conta não vai bater exatamente não, mas para perfazer aí, aqui vocês estão vendo o lucro de vale aí, para perfazer aí cerca de R$255 aí com 2 contratos no dólar, tá? Com 2 contratos no dólar foi o que eu consegui pegar no dólar aí. Tá? Utilizando esses 2 contratos, tá? Não dá certinho, eu não saí exatamente 2 para 1, mas tá, mas mais ou menos, tá bom? R$255. O outro trade então foi em Vale, tá? R$124 em Vale. Qual que foi o trade em Vale? Um trade muito bonito aqui em Vale, muito criterioso, muito tranquilo de ser executado. Tá? Uma GBTO, né? Praticamente um bear ou uma GBTO do jeito que você assim o quiser. Tá? Para mim isso aqui é mais uma GBTO do que um bear. Um bear tem que ser
rompido já assim, mas tudo bem, uma GBTO do mesmo jeito, tá? E essa GBTO, ok? Stop aqui. O mais interessante é que na hora que você entra nessa GBTO, quando você tem um candle de reversão próximo à sua entrada, você trava. Ou seja, esse trade permitiu eu travar aqui, depois desse candle permitiu travar esse trade aqui no break, no 0 a 0, tá? E atingiu a parcial, depois voltou e estopou o restante no break, tá? Infelizmente, ele voltou para estopar no break, depois ele foi para baixo, né? Infelizmente ele teve essa volta que impediu de eu tirar mais grana aqui em Vale, né? Essa grana em Vale foi aí, ó, esse valor, tá? 124. E fazendo as duas operações do dia, chegando bem próximo ao stop máximo, que ao meu ver é interessante de um patrimônio como esse. O patrimônio estava de 2.500, ele aumentou nesse valor aí, certo? E assim foi possível fazer um valor interessante para o capital aí, certo? Então é o seguinte, eu parto desse princípio em relação às operações que eu faço, certo? E a sequência de vídeos vai continuar, pessoal, acerca aí de alguns patrimônios, né? Chegando bem próximo até vocês aí, de cada um operando com um certo valor aí, vai entender como eu penso, tá? Quando nós estivermos em valores maiores aí, quando eu colocar outros vídeos, valores maiores, vocês vão ver como eu penso em relação a valores maiores, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Quanto maior o valor, mais aberto você pode operar, quanto menor o valor, mais fechado você pode operar, mais critério você tem que ter para fazer as suas operações, certo? E em outras situações, nós tivemos várias outras situações aqui que eu escolhi naturalmente Vale aí para operar, mas nós tivemos alguns trades aí com lojas Renner, um trade muito bonito realmente também. Então, eu poderia realmente ter entrado em lojas Renner, certo? Eu só não gostaria de ficar aberto ao mesmo tempo em duas ações, não foi o caso aqui, mas foi de boa. Então, pessoal, deixem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, deixem os comentários acerca de mais situações que eu possa fazer vídeos aí interessantes para vocês, chegar bem próximo e ajudar vocês ao máximo aí. Então, eu fico aqui por hoje, abraço a todos, mais vídeos virão, show!